tarde a todos. Começo por agradecer o convite que a ANI me dirigiu em representação do Politécnico de Leiria para estar aqui hoje a partilhar algumas práticas que nós, no fundo, tentamos implementar para promover a inovação em Deep Tech. Não vou perder muito tempo a apresentar o Politécnico de Leiria, eu penso que todos conhecem a instituição, somos uma instituição pública de ensino superior, hoje em dia com cerca de 14 mil estudantes, estamos espalhados em 6 cidades, de Pombal até Torres Vedras, mas as nossas escolas superiores estão localizadas em Leiria, Peniche e Caldas da Rainha, mas temos também 15 unidades de investigação, todas elas reconhecidas pela FCT e que têm infraestruturas próprias, algumas delas localizadas, por exemplo, na Marinha Grande e em Peniche e também em Leiria, no nosso Hub de Inovação em Saúde. Isto assim de forma muito rápida, apenas para contextualizar, porque hoje o assunto tem a ver com uma questão muito específica e aquilo que eu vou aqui tentar fazer é partilhar algumas práticas que têm sido implementadas no Politécnico de Leiria e que eu creio, aqui, enquanto responsável pelo Centro de Partilha e Valorização de Conhecimento desta instituição, que têm tido bons resultados na promoção da inovação em Deep Tech, ou seja, a inovação que resulta da investigação realizada no seio das nossas unidades de investigação. E aqui estão os 6 títulos que irei desenvolver ao longo desta apresentação, tentando não exceder os 15 minutos que me foram alocados, e começo já por esta questão do mindshaking. Mindshaking foi uma expressão que eu próprio tentei usar para ilustrar aquilo que nós tentamos fazer com os nossos investigadores, ou seja, confrontá-los através de várias atividades e programas que temos em curso com a realidade do mercado e, no fundo, trazê-los para fora daquilo que é naturalmente a sua zona de conforto, que é o laboratório. Todos nós que trabalhamos em instituições de ensino superior reconhecemos isto, que os nossos investigadores, que muitas vezes são também professores ao mesmo tempo, não é? Porque já temos alguns investigadores de carreira, mas não são de todo a maioria, mas estão ali muito divididos entre a componente letiva e a componente de investigação e por vezes é necessário abaná-los, daí que eu tenho utilizado esta expressão do shaking, com algumas atividades que os trazem um bocadinho para o confronto com a realidade do mercado e dos negócios mundiais. E alguns exemplos desses programas ou dessas iniciativas são os programas de empreendedorismo, muitos deles apoiados também via ANI, com os fundos estruturais do COMPET e outros. Alguns workshops regulares que vamos fazendo nas unidades de investigação, mediados pelas nossas incubadoras parceiras. Temos parceria com várias incubadoras, mas aquela que nos é mais próxima, a Startup Leiria, que está precisamente em Leiria, e que vai fazendo workshops de empreendedorismo académico, digamos assim, chamando a atenção para algumas questões práticas relacionadas com a possibilidade de trazer os resultados de investigação para o mercado, mas também apoio a provas de conceito, muitas vezes, lá está, com recurso a financiamento de projetos que, por sua vez, são financiados por entidades como, por exemplo, a ANI, e apoio à criação de spin-offs, e isto começou a ser mais sistemático a partir de 2019, quando publicámos o nosso regulamento para a criação de spin-offs com base nas unidades de investigação do Politécnico de Leiria. Como é que isto se reflete? Trago aqui alguns exemplos e eu peço desculpa ao Nuno, não pedi autorização para utilizar o logo e o exemplo da Sound Particles, mas é incontornável. A Sound Particles é uma das spin-offs que nasceu ainda antes de termos este regulamento de spin-off, mas que de facto nasceu da criatividade e da capacidade de investigar e de inovar de um docente, à altura de um docente nosso, o Nuno Fonseca, que está aqui connosco, irá falar do caso da Sound Particles muito melhor do que eu faria, com certeza, mas que, curiosamente, passou por um dos nossos programas de empreendedorismo, o Poli Empreende, que é um concurso de empreendedorismo que já vai na sua 18ª edição, que envolve todos os politécnicos portugueses e todos os anos tem novas edições e todos os anos tentamos trazer para as equipas a concurso não só equipas de estudantes, que muitas vezes por carolice, no fundo, formam uma equipa e vamos lá tentar desenvolver uma ideia de negócio, mas também, cada vez mais, tentamos trazer equipas de investigadores para dar alguma maturidade científica aos projetos a concurso. E a verdade é que esses acabam por ser quase sempre aqueles que ganham o concurso, porque realmente têm uma maturidade científica maior,
mas depois vão desenvolver no próprio Poli Empreende, com as nossas ações de capacitação e de mentoria para o plano de negócios, para o plano financeiro, vão desenvolver a parte que normalmente falta nestes projetos de cariz científico, que é realmente a adesão ao mercado e a capacidade de antever se o projeto tem ou não a possibilidade de vingar no mercado. Isso aconteceu com a Sound Particles, aconteceu também, mais recentemente, com a Sensimeter, que é uma spin-off do Politécnico de Leiria, que se dedica ao desenvolvimento de bens e serviços tecnológicos aplicados aos cuidados de saúde, cujo primeiro produto, digamos assim, é um dispositivo que previne o aparecimento de doenças, ou melhor, que prevê a probabilidade de aparecerem doenças metabólicas, particularmente no caso da diabetes, mas que hoje em dia estão a tentar alargar o seu leque de atuação. Portanto, aquele foi o produto inovador que nasceu, de facto, de um projeto de investigação no nosso CITECARE, o nosso Centro de Investigação em Tecnologias da Saúde, mas que agora os sócios da empresa estão a tentar alargar o leque de atuação para outros bens e serviços inovadores na área de produtos tecnológicos aplicados aos cuidados de saúde. E mais recentemente ainda, a nossa spin-off mais recente, que também passou pelo Poli Empreende, passou também pelo Born from Knowledge, estou a dizer bem, o BFK, e passou à fase final, não ganhou, mas passou à fase final do BFK, que é a Avatarify, que é um projeto que foi promovido, neste momento já é uma spin-off promovida por 2 docentes e uma estudante do Politécnico de Leiria, na área tecnológica. O que é a Avatarify? É uma plataforma virtual de comércio eletrónico, baseada em inteligência artificial, que pretende, no fundo, ser uma plataforma de referência na área da moda e do design, e que neste momento já apresentaram o seu primeiro MVP num dos metaversos baseados em blockchain e estão a tentar amadurecer o seu modelo de negócio. Portanto, temos uma grande expectativa em torno deste projeto. São 3 exemplos de projetos que são baseados em tecnologias avançadas, que nasceram dentro das nossas unidades de investigação e que neste momento são spin-offs do Politécnico de Leiria. Outro aspecto fundamental tem a ver com o trabalho colaborativo com empresas. Nós estamos em crer que este é, de facto, uma das chaves fundamentais para conseguirmos promover a inovação com base em Deep Tech, porque nos coloca perante a realidade de quem está a trabalhar em qualquer um dos setores e que enfrenta as dificuldades do dia-a-dia e que sente quais são as necessidades de inovação que tem que ultrapassar para se manter competitivo no mundo global, e as empresas da nossa região, como sabem, na região de Leiria, são altamente exportadoras, altamente expostas à concorrência internacional e, portanto, necessitam constantemente de inovar com o nosso apoio. E, de facto, nós temos conseguido fazê-lo. Nos últimos anos nos últimos 5 anos, cerca de 100 projetos em colaboração com empresas, muitos deles na tipologia de projetos em copromoção, mas não só. Isso tem resultado em inovação de produtos e de processos nas nossas empresas parceiras. Trago também aqui alguns exemplos. Escolhi 2 exemplos mais recentes, apenas para ilustrar isto que eu estou a dizer. Aqui temos a fotografia de uma parte do nosso Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto, na Marinha Grande. É uma das unidades de investigação que tem uma infraestrutura própria e que recentemente ampliou as suas instalações com aquela estrutura, não é bem uma estrutura provisória, mas que, enfim, já não dava para ter dentro dos laboratórios do centro os equipamentos necessários para testar estas tecnologias de fabrico aditivo, que é a grande especialidade do CDR-SP, aplicadas à construção. Como imaginam, está ali uma máquina que dá bem para perceber a dimensão, são equipamentos grandes e foi inclusivamente necessário expandir, no fundo, a infraestrutura que nós temos na Marinha Grande. E nesta área de desenvolvimento do fabrico aditivo aplicado à construção, estamos neste momento a desenvolver uma prova de conceito, juntamente com uma empresa, para um sistema de extrusão para fabrico aditivo com argamassa. Portanto, mais uma vez, é uma tecnologia avançada e que, em colaboração com uma empresa da região, estamos a tentar fazer a prova de conceito e tenho que agradecer também aqui ao Centro 2020 que está a apoiar esta prova de conceito. Tivemos a notícia final da aprovação a semana passada. Outro exemplo, patentes em cotitularidade. Muitas vezes o nosso trabalho com as empresas origina um direito de propriedade industrial em cotitularidade. Foi o caso aqui, por exemplo, com a empresa Molde Tipo, em que também no CDR-SP
desenvolvemos um processo de fabrico inovador, um dispositivo multiválvulas para a moldação de componentes com multicamadas de polímeros e secções ocas. Eu estou a ler porque eu não percebo nada disto, mas pronto, eu acredito naquilo que os investigadores me escrevem. Mas, de facto, isto deu origem a uma patente em cotitularidade, está aqui a imagem da patente, que resulta deste trabalho colaborativo e que a empresa está verdadeiramente agora a aplicar. Uma outra prática que consideramos interessante e que promove a inovação é o envolvimento de estudantes e recém-diplomados. Desde logo porque é necessário assegurarmos a continuidade das gerações de investigadores no Politécnico de Leiria e, portanto, temos todo o interesse em ir captando os melhores estudantes que querem seguir de algum modo esta linha de investigação, quer estudantes nossos, quer estudantes de outras instituições de ensino superior, portanto, os concursos são sempre naturalmente abertos. Mas, por outro lado, também porque as gerações mais jovens são, simultaneamente, uma fonte de inspiração, trazem novas perspectivas, estão muito a par daquilo que são as tendências de consumo e, portanto, as necessidades de inovação a breve prazo e, ao mesmo tempo que nos vêm capacitar as unidades de investigação, em termos de recursos enquanto investigadores, trazem também este ar fresco, não é, de novas perspectivas que são importantes em qualquer atividade de inovação. Atualmente temos cerca de 250 bolsas de investigação em curso associadas a projetos de investigação aplicada. Isto, além desta parte dos bolseiros e dos investigadores, é também importante ir envolvendo os próprios estudantes que estão a fazer as suas licenciaturas e os seus mestrados. E aqui foco apenas duas iniciativas que, no fundo, contribuem para o cruzamento entre aquilo que se faz nas unidades de investigação e nas salas de aula. Normalmente são duas dimensões que estão algo separadas, a dimensão da investigação e a dimensão da lecionação dos cursos, e nós tentamos cada vez mais entrosar estas duas dimensões. Por exemplo, através desta iniciativa, Science Swing, que é uma marca registada do CITEC-Care, isto é uma iniciativa do nosso Centro de Investigação em Tecnologias da Saúde, e que consistem em momentos de reflexão e de apresentação daquilo que se faz na unidade de investigação perante o conjunto de docentes da Escola de Saúde de Leiria, mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos na unidade de investigação, que não são membros da unidade, para cada vez mais haver aqui uma informação e um cruzamento de informação entre a ciência, a investigação e a parte letiva. O Link Me Up, também não posso deixar de referir, é um projeto apoiado pelo COMPET, que envolve todos os politécnicos portugueses e cujo objetivo principal consiste em apoiar o desenvolvimento de casos de co-criação entre empresas e a academia. Do lado da academia, nós constituímos equipas multidisciplinares de estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado, e que são verdadeiramente multidisciplinares, portanto, normalmente até vêm das nossas várias escolas, cada equipa tem estudantes das várias escolas, que ao longo de 8 semanas trabalham com a empresa para dar resposta a um desafio de inovação que a empresa apresenta. Até ao momento já foi possível envolver mais de 5.000 estudantes no contexto dos 13 politécnicos e tem sido uma experiência muito valorizada, quer pelos estudantes que participam, quer pelos professores que assumem o papel de facilitadores nestes processos de co-criação, quer também pelas próprias empresas que apresentam os desafios. Quarta e quinta prática, digamos assim. A primeira tem a ver com uma questão de gestão interna, mas que eu acho que também acaba por ter um papel importante. Foi uma decisão interna do Politécnico, de há uns 4 anos para cá, constituir algumas regras que orientam a aplicação de receitas próprias. Convém dizer que nós, enquanto instituição de ensino superior pública, atualmente, de todo o nosso orçamento, 45% já é proveniente, as receitas já são provenientes de receitas próprias, mas claro, uma parte destas receitas próprias é projetos financiados, uma parte também cada vez mais pequena de propinas e outra parte de prestações de serviços que fazemos diretamente às empresas, às associações, aos municípios, por aí fora. São contratos diretos feitos às empresas. E decidimos que destas receitas próprias de prestações de serviços, pelo menos 50% deveria ser reinvestido em atividades de investigação e desenvolvimento. Isso tem-nos criado aqui alguma capacidade para equipar e manter a atualidade dos nossos laboratórios, das nossas infraestruturas, e estamos em crer que tem sido também um fator importante para continuarmos a ser requisitados, quer para projetos em colaboração com empresas, quer para
continuarmos a prestar serviços. E, portanto, isto depois é um ciclo vicioso, positivo, não é? Virtuoso, digamos assim, que nos permite manter a capacidade, enquanto infraestruturas, de responder às necessidades das empresas. Depois, também muito importante é a multidisciplinaridade. Já falei nisto a propósito do Link Me Up. Nós todos sabemos que os desafios reais provenientes das empresas ou de outras organizações são normalmente multifacetados e são deficientemente atendidos se forem exclusivamente através de uma área disciplinar e, portanto, estamos a apostar fortemente em promover a colaboração entre diferentes unidades de investigação, sendo que as unidades de investigação normalmente estão organizadas por disciplinas, por áreas disciplinares, não é? Tentamos que as barreiras sejam cada vez mais esbatidas e que os projetos sejam participados por diferentes investigadores provenientes de diferentes áreas disciplinares. É algo que ainda temos que melhorar, naturalmente. Atualmente temos cerca de 20 projetos de ID em curso que envolvem diferentes unidades de investigação, mas isto representa, não chega a 10% da totalidade dos nossos projetos de investigação e desenvolvimento em curso. Portanto, temos que melhorar este aspecto, mas é também uma prática que acreditamos ter bons resultados em termos da nossa capacidade de inovação. Por isso, temos tido também algumas iniciativas internas para promover esta multidisciplinaridade. E trago aqui o exemplo das Bright Fridays, também é uma marca registada do Politécnico de Leiria. Nós desenvolvemos esta ideia de regularmente, e chama-se Bright Fridays, porque é suposto acontecer na última sexta-feira de cada mês, nem sempre acontece, pois há as questões da agenda, etc. E aqui com a pandemia também estiveram um bocadinho mais adormecidas, mas agora estamos a retomar com esta iniciativa das Bright Fridays, que promovem o encontro de todas as nossas unidades de investigação para partilha do que é que estão a fazer e muitas vezes também instigadas pela presença de um orador externo, por vezes proveniente de uma empresa, que vem falar num tema que seja comum a todas as unidades de investigação e ali temos a oportunidade de perceber como é que em conjunto podemos dar resposta a esse problema ou a esse desafio. Estou a terminar. O sexto exemplo é o apoio à proteção de propriedade industrial. O Politécnico de Leiria tem sido muitas vezes referido como um caso, digamos, de realce em termos de PI. De facto, nós temos atualmente mais de 360 registros de PI. Em relação a 2021, de acordo com um estudo que foi recentemente divulgado pelo European Patent Office, fomos a terceira instituição de ensino superior em termos de registros de patentes europeias. E, de facto, temos, destes 360 registros, temos 65 patentes, das quais 13 internacionais e, muito importante também, 7 em cotitularidade com empresas. Eu trago aqui alguns exemplos de 2 patentes europeias, neste caso são ambas originárias do nosso Centro de Investigação em Ciências da Vida e do Ambiente, o MARE Politécnico de Leiria. A primeira diz respeito a uma embalagem comestível, alimentar, ativa e biodegradável, portanto é uma embalagem que se pode comer, é feita à base de extratos de algas, ainda por cima de algas que são uma espécie invasora e, portanto, ao mesmo tempo que estamos a evitar resíduos, estamos a contribuir para o equilíbrio dos ecossistemas. E o segundo também tem a ver com algas, que é assim, uma grande especialidade do MARE. É uma inovação de processo, um processo de obtenção de um extrato enriquecido em fluorotaninos, obtido a partir de uma alga marinha e cuja utilidade é aquilo que se prevê que seja a grande utilidade deste processo é na produção de cosmética dirigida a prevenir o envelhecimento da pele. Pronto, eu ainda não experimentei, mas acredito que possa de facto ter sucesso e agora estamos naquela fase de procurar empresas que tenham interesse em ter o licenciamento destas patentes. Portanto, é aqui que ainda temos que trabalhar mais. Como sabem, muitas vezes estas empresas que são de referência nestas áreas são empresas multinacionais às quais por vezes é difícil chegar. Os nossos investigadores têm um contacto privilegiado com as empresas regionais, mas não com estes laboratórios, por exemplo, não é? E, portanto, estamos agora a tentar, inclusivamente, através do recurso a empresas externas que nos apoiem neste processo de prospecção comercial de potenciais interessados,
promover a transferência para o mercado destas patentes nas quais nós temos uma grande expectativa de sucesso. E, portanto, aproveito aqui também o momento para divulgar. Pronto, era isto que eu queria explicar, mas não posso deixar de falar naquilo que é necessário melhorar. Melhorar a valorização comercial dos resultados de investigação, nomeadamente das várias patentes que temos em carteira. Não temos nenhum interesse em manter patentes em carteira só porque sim, só para dar currículo à instituição e aos investigadores. Cada vez mais abandonamos essa perspectiva e, como sabem, as patentes têm custos elevados de manutenção. Portanto, todos os anos nós decidimos manter ou desistir de algumas, porque é inevitável. Trabalhar mais na multidisciplinaridade também. E, por fim, aqui o apelo recorrente é que tenhamos cada vez mais apoio para manter as equipas de suporte. Nós temos neste momento uma atividade muito intensa em termos de projetos de investigação e projetos de transferência de conhecimento e tecnologia, e a nossa equipa é mais ou menos a mesma há 10 anos para cá. E há 10 anos não éramos nem metade daquilo que somos hoje em termos de instituição de ensino superior, e, portanto, é muito importante encontrarmos ferramentas e instrumentos financeiros que suportem a manutenção e o crescimento das nossas equipas de apoio à partilha e valorização de conhecimento e também ao gabinete de projetos. Obrigada, está aqui o meu contacto, qualquer questão, estou ao dispor. Obrigada. Obrigada, Ana. André, vamos para o Porto agora. Mas não de comboio? Não, hoje não dá. Ora, vamos lá ver então. Eu julgo que é assim, exato. E com as setas, está bem? Sim, perfeito. Ok, muito obrigado. Uma boa tarde. Ora bem, antes de mais, gostava de fazer aqui o início aqui da minha intervenção com um apoio às cientistas e aos cientistas de Portugal. Não é? Estamos no dia do e da cientista, por isso quem está aqui, quem faz ciência, muito obrigado pelo vosso trabalho. Também gostava de felicitar a Fundação para a Ciência e Tecnologia pelos 25 anos e, claro, agradecer o convite da Agência Nacional de Inovação para as Jornadas de Inovação. Aqui a minha apresentação vai procurar responder ao desafio colocado pela ANI, que é, no fundo, expor aqui casos de sucesso e insucesso, de conhecimento que é gerado na profundidade dos laboratórios e procuramos levar para o tecido económico. Antes de mais, começo com uma fotografia de família. A Universidade de Porto tem estruturas que se dedicam à transferência de conhecimento. A Universidade de Porto Inovação, que é a unidade onde eu trabalho, é uma delas. Há outra que se destaca também, que é o PTEC, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Porto. Eu vou dar destaque à unidade onde eu trabalho. Nós somos 10 pessoas a tempo inteiro e com contrato de trabalho a tempo indeterminado e ainda estamos no processo de concretização também de contrato de tempo indeterminado de algumas pessoas da nossa equipa e respondemos à professora Joana Rezende, que é a pró-reitora para a transferência de conhecimento e empreendedorismo da Universidade, portanto, que é a senhora que está ali em cima, a vermelho. Esta é uma fotografia de família. Esta é outra fotografia da nossa unidade, aqui mais de indicadores e já agora a ordem dos indicadores não é aleatória, procuram correr as 3 grandes avenidas da nossa atividade, que são a atração de empresas ou de outras organizações externas à Universidade para desenvolver projetos de investigação em parceria connosco. E nós temos, para além de outras atividades do dia-a-dia, temos o que nós chamamos as sessões Academia to Business, que no fundo são encontros onde procuramos juntar pessoas do lado externo e cientistas para se conhecerem.
Portanto, o ano passado, apesar da pandemia, já tivemos condições de organizar 6 encontros. Portanto, já agora estes indicadores dizem respeito a 2021. Outro indicador de input tem a ver com as comunicações de invenção. Portanto, quando há alguém que está no laboratório, tem um Eureka, entende ou percebe ou tem ali alguma ideia de que o conhecimento que criou pode ter alguma aplicação fora, comunica-nos. E o ano passado nós batemos o recorde de sempre, olímpico, de recebermos 51 comunicações de invenção. E também estamos a trabalhar com um portfólio de à volta de 435 processos de patente ativos. Portanto, estamos a falar de pedidos de patente e patentes concedidas. Nas patentes concedidas temos 246 ativas e a maior parte delas são internacionais. Como indicadores de output, temos então, neste momento, estamos a gerir 31 contratos de transferência de conhecimento. Aqui estamos a falar de 28 contratos onde se cede a exploração, se dá a licença para a exploração comercial do resultado da investigação, licença ou venda, e 3 contratos que implicam a avaliação por uma entidade comercial dos resultados de investigação. Ainda como indicador de output, neste momento temos mapeadas 99 empresas que de alguma forma beneficiaram com o conhecimento que foi gerado na Universidade de Porto, que nós chamamos Universidade de Porto Spin-offs. Podem pensar, estes são grandes números, é verdade, para a realidade portuguesa são grandes números, mas são grandes números sobretudo porque trabalhamos com uma base muito alargada, que é a maior produtora de ciência em Portugal, que é a Universidade de Porto, 48 centros de investigação, reconhecidos pela Fundação de Ciência e Tecnologia, e também com as entidades participadas, não é? Como os Institutos de Interface, Colabs, etc., que também portanto, desenvolvem atividade científica e tecnológica. Dada esta fotografia, ainda bem que tenho aqui o tempo, vi agora. Dada esta fotografia, então, gostava de partir aqui só por uma breve pausa conceptual. O que é que estamos a falar de tecnologias profundas, não é? Deep Tech. Fui fazer uma pequena pesquisa e, sobretudo, Deep Tech, ou tecnologias profundas, distinguem-se por resultarem de investigação e desenvolvimento fundamental. Estamos a falar de resultados que vêm a partir de descobertas científicas de fronteira, portanto, estão mesmo à frente. E que, por isso mesmo, podem dar origem a inovações disruptivas, em contraste com inovações incrementais, podem dar origem a produtos, serviços, processos de alto valor acrescentado e que envolvem inputs de trabalho de pessoas altamente qualificadas. Portanto, é essa, digamos, o efeito. Para explorar, para digamos, valorizar tecnologias profundas implica continuarmos a manter-nos na fronteira tecnológica e o que tem como também consequência haver uma grande relação com a linha de investigação. Portanto, nós estamos a falar sempre de algo, um fruto que cai de uma árvore e que alguém apanha e que leva. Aqui estamos a falar de frutos, digamos, que se mantêm por ali, perto da árvore e também contribuem para o florescimento da árvore e obviamente também vão beneficiar com a sombra da árvore. Desculpem esta analogia, mas foi algo espontâneo. Ora bem, já agora, há aqui uma distinção também, que é, portanto, a Deep Tech distingue-se de High Tech. Portanto, High Tech tem mais a ver com a intensidade da investigação e desenvolvimento e aqui estamos a falar das origens da tecnologia. Feita esta pausa conceptual, então eu vou partir para 2 casos de estudo e começo, como é evidente, com o caso de insucesso. E estamos a falar de uma solução
que está fortemente ancorada em linhas de investigação e em capacidades e em estruturas bastante fortes. E destaco o Laboratório de Engenharia de Separação e Reação, portanto, Laboratório de Catálise e de Materiais. Aprendi que o Instituto de Biotecnologia faz parte, não é? Portanto, contribui para o laboratório. E esta solução, então, foi fruto de parceria de investigação entre estas entidades. E, claro, destaco também a Universidade Americana no Cairo. Esta escolha não é inocente, não é? Temos o Egito como país convidado, mas também é interessante de expor este caso, porque também dá-nos aqui luzes sobre o que é que pode correr bem e pode correr mal em parcerias internacionais. Como eu estava a dizer, portanto, esta solução, estamos a falar de microcápsulas que libertam aromas antibacterianos em têxteis. E quando saiu do laboratório estávamos a falar de um TRL, um Technology Readiness Level, a escala que nós utilizamos, de D4, portanto, que é o típico. Portanto, até aqui nada de novo. Basicamente seguimos o processo normal. Havia muita vontade das colegas da Universidade Americana no Cairo de fazer registros, pedidos de patente. Pode-se dizer que na altura, portanto, estamos a falar de uma invenção que nos foi comunicada em 2017, e na altura havia uma vontade grande da nossa universidade parceira em constituir portfólio de patentes. Portanto, havia ali muita vontade de fazer pedido de patente. E assim foi. Só que, de facto, após a proteção, seguiu-se a parte da valorização. A valorização, combinamos, seria conjunta, portanto, identificamos um conjunto de empresas a nível internacional que desenham e produzem soluções químicas para têxteis. Contactamos, tivemos essas pequenas vitórias, conseguimos ter a curiosidade de algumas empresas, só que percebeu-se que ainda estávamos a falar de uma solução bastante verde. E aí é que, então, o processo começou a complicar. Eu vou saltar para o final da história. Neste momento, o processo está inativo. As patentes foram abandonadas o ano passado. E agora, então, vou partilhar alguns aspectos positivos e negativos. Ora bem, o primeiro aspecto positivo foi a primeira cooperação que nós tivemos conhecimento com entidades egípcias. Também foi este resultado foi fruto de cooperação nacional, portanto, tivemos aqui várias entidades envolvidas. Portanto, recordo também do Instituto Politécnico de Bragança, que deu também grandes inputs. O feedback que nós tivemos das empresas foi que estavam muito mais interessadas no saber fazer, nas competências de investigação, do que propriamente esta solução em específico. Até porque havia aqui várias debilidades. Para além da questão da dimensão, tanto do TRL, a solução só tinha sido feita, só tinha sido testada em algodão. O que, perfeito, não é? É uma base. Só que estas empresas na área da química estavam interessadas em soluções que se aplicassem noutros têxteis, nomeadamente sintéticos. E além disso, havia aqui um passo fundamental no que diz respeito a têxteis funcionais, que é a questão da resistência às lavagens. Tipicamente o critério é que determinada solução, deste tipo de soluções, tem que resistir a pelo menos 50 lavagens. Portanto, estamos a falar de lavagens de roupa, não é? Portanto, há testes que se fazem esta experiência ainda não tinha sido feita e não houve forma de nós avançarmos com isso. Por isso, ficamos muito pelo interesse, pela curiosidade e também pela nota positiva de parte deste projeto ter sido financiado com fundos internacionais portanto, houve essa hipótese de captar financiamento para o nosso país. Para além de cientistas,
porque a inventora principal, portanto, que começou o seu trabalho na Universidade Americana do Cairo, acabou depois por vir desenvolver a investigação para Portugal. Portanto, estes são os aspectos assim, mais positivos. Negativos, e para acelerar, de facto houve aqui um grande choque no que diz respeito à gestão. Nós, nestes anos, desde 2017 até 2021, não conseguimos estabelecer um acordo com a Universidade congénere. Não conseguimos. Minutas para a frente e para trás, não conseguimos formalizar, digamos, o que é que cada uma das partes faz. A questão da prova de conceito, que eu já referi, nós não conseguimos meios para avançar no TRL. Já agora, nas questões de gestão, também não facilitou, digamos, as regras de contratação pública que nós seguimos, que nós e o Instituto Politécnico de Bragança seguem. E, portanto, nós, na altura, como eu estava a dizer, a Universidade Americana no Cairo adiantou-se com os pedidos de patente e pagou tudo. Nós estávamos em cotitularidade, isto é, portanto, havia aqui uma divisão da patente e nós queríamos pagar o que correspondia às nossas responsabilidades. Até às colegas da Universidade Americana do Cairo compreenderem o que é uma nota de encomenda, nós fazemos um pedido de autorização de despesa, etc. E tem que esperar pela nota de encomenda para ir fazer a fatura. Bem, não conseguimos. E, portanto, ainda há contas neste momento por tratar. No que diz respeito às expectativas, nestes projetos as expectativas são sempre altas, a verdade é essa, e se do lado da equipa de investigação havia a expectativa de que as empresas, se queriam testar, tinham que pagar para ver, portanto, tinham que pagar para testar, do lado das empresas tinham a expectativa de que a solução que nós apresentássemos teria que ter mais provas, teria que ter, digamos, mais resultados. E se não os tinha, então era da nossa responsabilidade fazer para que isso acontecesse. No final, todo o tempo, dinheiro e paciência, digamos, aplicada aqui neste projeto, acabou por não ter o retorno que nós esperávamos. Este é o caso de insucesso e este é o de sucesso. E aqui, de facto, há um grande enquadramento, um grande encaixe desta solução no que concerne ao conceito de Deep Tech, porque estamos a falar de uma solução que que resulta de linhas de investigação na área da física fotónica, lasers ultra rápidos, e, portanto, nesse sentido, podemos considerar, sem sombra de dúvidas, como Deep Tech. Estamos aqui a falar de uma solução que permite medir os impulsos laser ultra rápidos, e o facto de nós conseguirmos esta medição permite-nos depois ter várias aplicações. Mais uma vez, à saída do laboratório, portanto, quando nós tomamos conhecimento desta tecnologia, o TRL é o 4, portanto, mais uma vez, normal. E já agora estamos a falar de uma comunicação de invenção de 2011. À data, nós neste momento, do ponto de vista de proteção, esta é uma solução 100% detida pela Universidade de Porto, e à data conseguimos a concessão de 11 patentes em diferentes países, e neste momento está um pedido de patente ainda em exame. Do ponto de vista de valorização, de facto tivemos aqui a fortuna de trabalhar com uma equipa de cientistas que estava muito motivada para procurar vias de negócio com base nestas soluções, e assim aconteceu. Muito por mérito da equipa, avançou-se para a constituição de uma empresa, a equipa avançou para a constituição de uma empresa, a Universidade de Porto estabeleceu uma licença de exploração comercial exclusiva para essa empresa, e também a empresa, felizmente, teve, digamos, aqui o mérito e o trabalho de conceber dispositivos que neste momento estão a ser disponibilizados a nível internacional. Estamos a falar, como vocês imaginam, de mercado de nicho,
estamos a falar de mercado nicho, portanto, estamos a falar sobretudo de clientes constituídas por instituições científicas que têm também trabalhos e atividades na área da fotónica e, portanto, vem aqui valor no produto e serviço que esta empresa oferece. Então, o que é que correu bem e o que é que correu mal? Ora bem, portanto, já disse aqui algumas das dimensões. Portanto, estamos a falar de um caso nítido de aplicação de investigação fundamental que continua a acontecer. Portanto, este projeto gerou uma empresa spin-off da Universidade de Porto. Esta empresa spin-off foi capaz de atrair investimento, quer financiamento público, quer investimento de capital de risco. Também permitiu a capacitação da equipa, nomeadamente para as áreas da gestão, negócio. Portanto, a equipa continua, digamos, aqui com vários papéis ligada à investigação, mas também ligada à empresa e, portanto, neste projeto tiveram, digamos, a possibilidade de se capacitar, mas também nós conseguimos capacitar-nos. Porque perante a complexidade, digamos, do projeto, e nomeadamente na questão contratual, portanto, na negociação do acordo que envolvia também terceiras entidades, nomeadamente casas de investimento, daí a parte da complexidade contratual, portanto, que nos tomou muito tempo para chegarmos a um acordo, mas esse desafio também nos permitiu capacitar ao Porto Inovação, não é? A nossa equipa nestas áreas. Outro aspecto positivo é a questão da internacionalização. Portanto, estamos a falar de uma empresa global que tem clientes em todo o planeta e daí a questão da ligação à investigação fundamental aqui é muito relevante nesta sinergia entre a linha de ID e a empresa que continua a ocorrer. Portanto, há ali de facto uma relação umbilical entre uma dimensão e a outra. Portanto, tal círculo virtuoso que a Ana Sargent referiu. Para além da complexidade contratual, de facto, há aqui um desafio grande, que é o tempo. Quando estamos a falar de resultados de investigação, ainda por cima fundamental, estamos a falar de grandes tempos para se chegar a produtos e serviços, soluções que possam ser adotadas. E neste caso, recordam-se, não é? Comunicação de Invenção 2011, e eu agora não sei em que altura é que a empresa foi constituída, mas foi bastante tempo depois, bastantes anos depois dos primeiros diálogos que nós tivemos. A questão da complexidade processual tem mais a ver com o portfólio de patentes. Nós, neste momento, com aquela família de patentes, de facto, implica, e somos nós que tomamos conta, implica tempo portanto, bastantes procedimentos que era interessante até simplificar. Portanto, multiplicam-se os territórios, multiplica-se o trabalho. No que diz respeito às expectativas da equipa, aqui é curioso, porque se no caso anterior a equipa estava à espera que a Universidade e a própria Porto Inovação fizessem mais pela valorização do projeto, aqui a equipa empreendedora, muito ativa, dinâmica, vão para a frente, era uma abordagem mais de hands-off, não é? Portanto, não se metam, porque nós sabemos o que estamos a fazer e estamos a ter resultados e por isso não queremos aqui interferências. A questão é que a empresa está a valorizar um ativo da Universidade de Porto e, portanto, nós não podemos abstrair-nos da saúde, não é? Do acompanhamento e de procurar ajudar para a saúde do projeto de valorização e da empresa. E era isto que eu tinha para vos apresentar e depois fico disponível para a discussão. Obrigado. Já tomei 5 minutos. Vocês não querem é que haja discussão. Nada disso. Helder já está aqui. Exato.
então. Muito bem, boa tarde a todos. Começava por agradecer à ANI o convite para estar aqui presente e congratular também por retomar esta iniciativa, neste evento em particular, porque a ANI, como todos sabem, trabalha nesta interface entre a ciência e o mercado, e eu acho que é muito importante estarem aqui presentes e procurarem estimular cada vez mais os investigadores precisamente a potenciarem a inovação. E eu começava com uma questão que muitas vezes me colocam, que é: porque é que devem as universidades apoiar as startups? É uma questão que surge frequentemente e neste slide eu coloquei aqui algumas caras. Talvez alguns de vocês conheçam uma ou outra. Se eu eventualmente acrescentar os logos, acredito que grande parte de vocês conheçam estas empresas, mas o que eu queria mesmo destacar é que todas estas empresas foram criadas por investigadores. Portanto, ou pelo menos por pessoas que estavam a desenvolver a sua atividade, e o core da tecnologia destas grandes multinacionais surgiu de facto quando estas mentes brilhantes estavam a desenvolver trabalho em laboratório. E é isto que eu queria transmitir. No fundo, muitas das grandes empresas atuais e multinacionais foram efetivamente criadas por investigadores. E porquê? Porque é que devemos também, então, continuar, nós, universidades, potenciar e ajudar a criar novas startups? Porque sabemos que grande parte das inovações disruptivas são efetivamente potenciadas pelas startups. Sabemos também que as startups criam tipicamente empregos altamente qualificados, que é um dos desígnios que também importa promover, ajudam a cobrir e a reduzir este gap entre a maturação da tecnologia. O André falava da importância de termos TRLs mais elevados, e sabemos que na universidade isso não é possível fazer, ou é mais difícil, e as startups fazem muitas vezes este trabalho de maturação tecnológica para que as invenções e as inovações cheguem realmente ao mercado. E também há dados que demonstram que, sobretudo, as deep tech startups têm elevados níveis de produtividade quando comparadas com outras empresas da economia, e também uma grande parte dela contribui efetivamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E então, isto para dizer que as universidades hoje continuam a ter dois pilares muito importantes, a investigação e o ensino, mas estão cada vez mais e podem cada vez mais ser motores da inovação e potenciar, no fundo, a criação de impacto. E assumem, no fundo, ou têm vindo a assumir, ou podem vir a assumir desejavelmente, uma nova centralidade, funcionando como uma plataforma de agregação do conhecimento, mas também de ligação aos diferentes players do ecossistema. Isto são algumas boas práticas internacionais que eu procurei compilar e que depois vou procurar desenvolver ao longo da apresentação, de como é que uma universidade, e agora há também o conceito de universidade empreendedora, como é que as universidades podem então funcionar como verdadeiros drivers de ecossistemas de inovação. Desde logo a questão da liderança, a gestão de topo estar efetivamente comprometida com isto, ou seja, não adianta estar e ter planos estratégicos e estas palavras aparecerem na missão, na cultura da universidade, se depois não houver efetivamente um compromisso e atividades que acompanhem esse desígnio. Muito importante a questão da formação em empreendedorismo, os colegas já abordaram, mas estimular uma cultura empreendedora no seio da universidade, desde os alunos aos próprios investigadores. Obviamente a questão dos incentivos, tem que haver alguns incentivos para que, sobretudo os investigadores, enveredem por áreas como a criação de uma spin-off. A questão da multidisciplinariedade, e a Ana falou muito bem no início, nós também procuramos fazê-lo, e é muito importante, porque sabemos que também as próprias deep tech startups nascem muitas vezes da convergência de diferentes áreas do conhecimento. Obviamente a questão de abertura à comunidade, de estabelecer relações com diferentes parceiros e, idealmente, ter também um perfil internacional, promover mobilidade de estudantes, expô-los a outras culturas e beber também muito a que é a cultura externa. E agora passava a apresentar aquele que é o ecossistema de inovação da Universidade Nova de Lisboa, que está efetivamente comprometida com uma atividade de criação de valor e de promover, no fundo, a inovação através de colaborações com a sociedade e com a indústria. E diria que temos um ecossistema já relativamente robusto, que queremos melhorar, mas eu destacava
a questão da formação em empreendedorismo. Temos várias unidades orgânicas em que elas próprias têm unidades curriculares de fomento do empreendedorismo, mas temos também nós, e ao nível da reitoria, fomentamos muito programas multidisciplinares, onde procuramos trazer alunos das várias unidades e criar equipas diferenciadoras que possam realmente desenvolver ideias de negócio com impacto. A Starters Academy é um programa emblemático que temos já há muitos anos, temos outros. Temos também vários concursos de ideias de negócio. Lá está a questão de incentivar os alunos e premiar as melhores ideias e apoiar aquelas que realmente se destacam. Alguns programas de incubação e aceleração, nomeadamente, sobretudo, dinamizadas pelo Centro de Empreendedorismo da SBE, mas também pelo Madan Park, que é um parque de ciência e tecnologia que apoia algumas das startups que surgem no âmbito da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Caparica. Algumas iniciativas também na área da inovação social. E depois destacava também aqui a questão eu vou falar daqui a pouco da questão das novas spin-offs, mas também os collabs, os laboratórios colaborativos, onde a Nova tem tido um papel muito proativo e relevante. Estes são alguns números que eu gostava de mostrar, mas mais do que números importa depois o que é que realmente estas empresas conseguem fazer, mas conseguimos mapear já mais de 100 startups no nosso ecossistema, que foram criadas, muitas delas por alunos que participaram nestes programas de formação que eu referi. Nem todas são verdadeiras spin-offs nascidas do laboratório, mas todas estão a criar muito valor. Posso destacar um unicórnio, vários exits e um total de mais de 600 milhões de euros já levantados por estas empresas. Temos também um regulamento para reconhecer formalmente as novas spin-offs. Portanto, spin-offs aqui sim que nascem do conhecimento e da investigação produzida na universidade. É um regulamento relativamente recente, aí termos 18 empresas, já outras em pipeline e em candidatura que vamos reconhecer em breve. E destacava também que temos por ano cerca de 2.500 estudantes em toda a universidade que têm ou participam em atividades de formação em empreendedorismo. Destacar também aqui a questão do portfólio de patentes. Já temos várias patentes ativas, mas mais uma vez, mais do que o número aqui, interessa efetivamente aquelas que acabam por ser valorizadas. Temos alguns contratos de licenciamento, não tanto quanto desejaríamos, mas estamos a trabalhar efetivamente para melhorar esse aspecto. Mais de 600 de acordos, protocolos com a indústria, entidades do setor social, governo, etc. E participamos, como dizia, em 12 laboratórios colaborativos, tendo promovido a criação de 4 destes laboratórios, que obviamente depois seguem o seu percurso, mas temos um papel ainda muito relevante aí. Destacar também aqui, isto é no fundo o portal de inovação da Nova. Nós, o ano passado, em meados do ano passado, lançamos o Nova Innovation Portal, onde reunimos toda a informação, muita desta que eu tenho vindo aqui a referir, e que tem a dupla função de visibilidade interna, para que os nossos alunos e investigadores percebam o que é que está a ser feito, que concursos aos quais podem concorrer, que atividades de desenvolvimento de competências empreendedoras estão disponíveis em determinado momento, mas também onde queremos promover ativamente aquilo que se melhor faz na Nova, sobretudo as nossas tecnologias, grande parte delas protegidas, proprietárias e protegidas por patente, e também serviços altamente diferenciados que oferecemos na Universidade. Temos já mais de 100 tecnologias e serviços que estamos a promover e, através disto, procurar captar o interesse, obviamente, da indústria e lá está, aumentar aqueles números de contratos de licenciamento e de valorização que queremos promover. Isto é só para demonstrar que também recentemente lançamos um guia de apoio aos investigadores, com todos os processos, no fundo simplificando. Nós revimos o regulamento e estamos também a transferir isto para uma linguagem mais acessível, mostrando o que é que os investigadores têm que fazer sempre que precisam de apoio em determinada área, para proteger e valorizar a propriedade intelectual. E como é que funcionamos a este respeito na Universidade? Eu estou aqui a representar o Nova Impact, que é no fundo o braço armado da reitoria para as áreas de transferência do conhecimento, mas trabalhamos em estreita articulação com 2 outros gabinetes de transferência de tecnologia que temos na Universidade, nomeadamente o IRIS na FCT Nova e uma unidade de inovação no ITQV, que tem pessoas também dedicadas a esta área, estão em maior proximidade com os investigadores e procuramos trabalhar verdadeiramente em rede, potenciando, no fundo, a massa, escalar a massa crítica nestas áreas.
Ligando isto e ao que dizia há bocado sobre a importância da liderança e da gestão de topo também estar muito envolvido nestes processos, foi criado o Conselho de Criação de Valor na Universidade Nova, que tem representantes de todas as escolas e é que, no fundo, um órgão de aconselhamento, mas também tem algumas funções de decidir em determinadas áreas, nomeadamente nas candidaturas das spin-offs, e que no fundo, produz alguns documentos que depois são vertidos na estratégia da própria universidade, e estamos agora também a trabalhar na criação de um Business Advisory Board com elementos externos, precisamente para promover o alinhamento entre aquilo que são as necessidades do mercado e a investigação que é produzida na universidade. Também nesta lógica de potenciarmos a inovação e a abertura à comunidade, vários eventos que organizamos, desde o dia do empreendedorismo, da inovação, onde juntamos as spin-offs, procuramos promover o talento existente na universidade, com debates, trazendo pessoas do exterior, mas também do interior, e acho que é extremamente relevante para estimular a tal cultura empreendedora. E destacava aqui, no fundo, as tais 18 spin-offs que estão formalmente reconhecidas, mas passava a dar alguns exemplos daquilo que também são os incentivos que nós damos a estas spin-offs. Como falava, é importante, e desde logo, a questão do licenciamento. Uma spin-off que seja criada por promotores que estejam nos laboratórios da universidade e queiram realmente, e haja de facto, verificando que esse é o melhor caminho, licenciamos em exclusividade a IP para estes promotores, sem custos até eles atingirem a fase de comercialização. Permitimos também a alocação de tempo dos professores, docentes, sobretudo nos primeiros 2 anos de atividade, para que eles possam dedicar algum tempo à atividade empresarial, entre outras medidas como acesso facilitado a equipamentos e infraestruturas da universidade. E agora destacava 2 ou 3 casos de empresas de sucesso, pelo menos eu acho que a Celmabs vai ser uma das grandes empresas de sucesso da universidade. Foi fundada em 2019 pela professora Paula Videira e Nuno Prego Ramos, docentes, investigadores do Departamento de Ciências da Vida da FCT Nova. E, lá está, é um dos casos que estão a beneficiar do licenciamento exclusivo da propriedade intelectual que nós estamos sem curso, esperando que eles vão efetivamente atingir a fase de comercialização e assim a própria universidade ter retorno. E isto resulta de vários anos de investigação em colaboração com o IPO de Porto, um instituto de investigação na Alemanha, e no fundo a Celmabs está a procurar desenvolver novas imunoterapias para prevenir tumores sólidos, e tem um anticorpo que se liga com uma elevada afinidade, no fundo, aos açúcares que estão presentes nas células. Portanto, isto é demasiado técnico, mas tem, de facto, uma tecnologia muito promissora. E tiveram a maior ronda seed de investimento nesta área em Portugal, 1,5 milhões investidos pela Portugal Ventures e a Bionova Capital, e estão agora ativamente a fazer fundraising nos Estados Unidos, vamos perceber porquê, não é? Mas em que, de facto, já estão num nível em que estão a maturar a tecnologia e com resultados bastante promissores. A Build Analytics é outro caso, neste caso uma spin-off da Nova IMS, que foi fundada por estudantes que estavam a fazer um mestrado em Business Intelligence e Gestão da Informação, muito focada no desenvolvimento de soluções de Data Science, que em menos de 2 anos conseguiram trabalhar com grandes multinacionais, já estavam a empregar mais de 40 pessoas e em abril deste ano foram adquiridas por uma grande empresa do Reino Unido nesta área, e é um dos exemplos de como também, quer dizer, aqui não há, eles estavam também a fazer alguma investigação, mas do sucesso de uma empresa que em pouco tempo conseguiu escalar e criar empregos altamente qualificados. A Qualitec é uma empresa criada por professores do Departamento de Engenharia Eletrónica e de Computadores da FCT Nova, uma empresa high-tech focada em transmissores de radiofrequência, que está a procurar resolver a falta de eficiência energética e de segurança nas comunicações wireless. Uma coisa muito high-tech, também com vários anos de investigação, tem 10 patentes associadas, patentes da Nova, que também estão licenciadas, e que também já levantaram algumas rondas de investimento e estão agora também ativamente nos Estados Unidos
a fazer fundraising para realmente escalarem e terem assim todo o impacto que eu acho que vão conseguir ter. Por último, na Nova Medical School destacava, portanto eu aqui estou a destacar empresas e spin-offs das várias unidades orgânicas da Nova, portanto temos em várias áreas de conhecimento, esta é uma criada também recentemente na Nova Medical School, também baseada em anos de investigação do grupo da professora Conceição Calhau e que está a procurar desenvolver terapias baseadas no microbioma para tratamento de doenças em que, no fundo, direcionadas para problemas de disbiose, seja lá o que isso for, mas acho que parece-me interessante e é um tema trend, esta questão do gut microbiota e estão de facto também... Eu aqui o que destacava é que, por exemplo, os 3 investigadores, a Conceição, a Cláudia e o Diogo, são PhD, estão a fazer investigação e nós no gabinete o que é que fizemos percebemos que eles não tinham as competências de gestão, fomos à SBE e percebemos que havia o Daniel Neves, que esteve anos a trabalhar na Biosurfit, que se identificou com o projeto e agora, obviamente, está a liderar toda a parte de business, que sabemos que muitas vezes os cientistas não estão muito orientados para essa parte. E tudo isto é facilitado por uma rede de mentores, muitos deles são founders, que lá está das empresas que eu mencionei, daquelas 100 e tal empresas, mas também professores, muitas pessoas externas à Nova, internacionais, e que no fundo apoiam muitas destas, seja projetos de alunos, mas também algumas destas startups, procurando dar alguma robustez e apoio para que estas empresas floresçam, cresçam e efetivamente criem impacto. Obrigado. Eu vou ficar aqui deste lado. Obrigada, Hélder. Obrigada a todos. Temos 13 minutinhos para não cortarmos o painel seguinte. Temos aqui 13 minutinhos para falar de muita coisa, mas vocês também já disseram muita coisa importante, não é? Foi bom porque falámos de aspectos positivos e de dificuldades, não é? E nas dificuldades falámos de tanta coisa como, desde logo, a dificuldade que é a valorização, a própria questão da valorização, não é? Porque passar da investigação, efetivamente, para a valorização dessa investigação é o segredo e é o core da vossa atividade. Que se assenta em equipas mais pequenas, em equipas com mais dificuldade em manter os seus elementos ao longo do tempo, não é? Também percebemos isso. E se calhar, o André tocou um bocadinho nessa questão, como é que os investigadores veem estas equipas, não é? Que também é uma questão importante. Como é que os cientistas vos veem? Se vos procuram, e acredito que o André tocou nisso, não é? Há uns que vos procuram com interesse para resolver as dificuldades, mas há outros que até são bastante empreendedores e até não querem a interferência e a intervenção do gabinete. Ana, isto também é uma coisa que vos acontece? São procurados ou vão à procura dos investigadores? Não, está ligado. Não somos tão procurados quanto eu gostaria. Ainda precisamos de despertar mais esta consciência da componente para além do projeto de investigação. Portanto, neste momento, a nossa área de apoio à ID está dividida em 2 gabinetes, chamemos-lhe assim: o gabinete de projetos, que apoia toda a fase das candidaturas, identificação de calls, etc., até à submissão, e que depois também apoia na gestão da execução financeira do projeto, e o Centro de Partilha e Valorização de Conhecimento, que tem mais a ver com esta área do pós-resultados de investigação. Portanto, quando eu digo que não somos tão procurados como eu gostaria, é exatamente porque muitas vezes os investigadores não têm esta componente não estão tão conscientes desta necessidade ou tão despertos para esta necessidade, não é? Sabemos todos, muitas vezes estão a trabalhar para o seu próprio currículo, para os seus papers e isto, o dia só tem 24 horas e não dá para compatibilizar tudo, mas cada vez mais estamos a ter pessoas, investigadores muito interessados nesta componente. Também muitas vezes, tenho que dizer, bolseiros,
que infelizmente andam há anos nesta vida e, portanto, estão a procurar caminhos alternativos, das spin-offs, etc. Isso acaba por ser uma boa saída, não é? Para desenvolverem as suas competências, formando as suas próprias spin-offs, e por aí começamos a ter essa procura. Mas ainda é um caminho a percorrer. Também tem esta noção, Elis? Sim, eu diria que se calhar mais importante como é que eles nos veem, primeiro é importante garantir que eles nos veem, não é? E isso se calhar ainda não acontece em todo o universo. Portanto, o universo Nova, lá está, também é sui generis. Nós somos 9 unidades orgânicas dispersas pela região metropolitana de Lisboa, em diferentes campos, que também traz desafios acrescidos. Mas eu diria que é importante, primeiro, que eles percebam que nós existimos e que estamos lá para os ajudar. E nesse aspecto nós temos, eu falei ali de algumas coisas, não é? Mas estamos agora, neste preciso momento, a fazer um roadshow por todas as unidades orgânicas, mais uma vez, não é a primeira vez, mas para que os investigadores percebam, também porque houve recentemente uma revisão do regulamento, para que eles percebam quais são os benefícios que podem ter associados à valorização do conhecimento, e para nos mostrarmos e lhes mostrarmos que estamos lá para os ajudar. Mas é um desafio e também, lá está, gostava que mais nos conhecessem do que aquilo que... Depois isto também é variável, há escolas, há centros que são mais proativos e têm maior atividade, onde já aconteceu um determinado processo, os outros percebem, lá está, a importância de haver casos de sucesso também para que outros se sintam estimulados a seguir o mesmo caminho. Mas é um processo e, sobretudo, nós, que no caso de Nova Impact, é um gabinete, apesar de tudo, relativamente recente, porque surge com a passagem da Universidade à Fundação, em que muitos destes processos também passaram a ser centralizados, e estamos a trabalhar mais ativamente em unidades como, sei lá, a Nova Medical School, com um potencial imenso, que não estava a ser devidamente explorado, e já temos, nos últimos 2, 3 anos, alguns resultados interessantes, um crescimento de indicadores nessas UOs, mas é um trabalho em andamento. André, não dá para fazer o scouting como gostariam, ou seja, irem vocês a cada unidade de investigação, ver o que existe, ver o que há, pensar com olhos de indústria? Neste momento não temos capacidade para o fazer. De facto, atendendo ao fluxo, não é, de solicitações que nós vamos tendo, a nossa equipa está subdimensionada para as solicitações que tem. Agora, está sempre na nossa agenda essa tal digressão pelo nosso ecossistema para identificar resultados que não vêm, portanto, que as pessoas não comunicam, ou por desconhecimento, ou porque não vêm que haja valor em comunicá-las, apesar de haver um regulamento que torna o processo, portanto, implica que o processo seja obrigatório. Agora, nós temos beneficiado muito do dinamismo do nosso ecossistema e muito de uma relação mais próxima que estamos a ter agora com as entidades participadas. Porque há pessoas que, tipicamente, uma pessoa que tem um contrato de docência com a universidade e faz investigação numa entidade participada. E, felizmente, até há poucos anos não havia uma coordenação e, neste momento, estabeleceram-se princípios de entendimento e as pessoas têm mais incentivo para comunicar e as próprias entidades participadas também para o fazer. E que se reflete nos números, não é? Portanto, as 51 comunicações de invenção que recebemos o ano passado, muitas delas são em cotitularidade com entidades participadas. Eu gostava de explorar um pouco aqui o perfil e depois terminava com o perfil, portanto, a pessoa que trabalha connosco, o cientista típico que trabalha connosco, e depois até procurava colocar uma questão ao público.
Tipicamente, há quem nos veja como máquinas de processamento de patentes, basicamente, não é? Portanto, mete ali a informação e sai uma patente, não é? E há quem nos veja como parceiros, digamos, no desenvolvimento de um negócio que pode vir, o negócio de uma solução com ou sem fins lucrativos, mas que possa, digamos, trazer benefícios mais amplos do que propriamente publicações ou mais projetos. Também há vários perfis de campeões e campeãs, portanto, que vêm ter connosco e, portanto, de facto, são máquinas de resultados. E agora o que nós vemos muito é pessoas de nova geração, de cientistas, que vêm ter connosco e estão muito mais disponíveis, por exemplo, para participar em programas de capacitação para o empreendedorismo, formação na área da gestão, empreendedorismo, e de facto está-se a ver essa evolução geracional. A minha pergunta era, tenho a certeza que há cientistas aqui no público e gostava de perguntar o que é que, se já alguma vez procuraram, digamos, as nossas equipas nas vossas instituições, e se o fizeram, como é que foi a experiência? Não sei se alguém queira partilhar. Posso partilhar? No meu caso foi diferente, porque eu era assistant professor da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e quando tive uma ideia de inovação do trabalho meu fora do projeto da universidade, portanto a alternativa foi deixar a universidade e porque puseram-se questões em termos de IP e litigar nos Estados Unidos não é coisa fácil, portanto a minha alternativa foi sair e criar a startup em Portugal. Mas sim, esta visão que se está a tentar fazer em Portugal existe há muitos anos nos Estados Unidos. Eu estive lá 16 anos e no tempo em que estive foram criadas muitas empresas que neste momento têm bastante sucesso. É um caminho a seguir, mas sim, quer dizer, aqui havia a questão e as universidades estão a ter essa ideia de facilitar e dar incentivos aos investigadores. No meu caso, isso não aconteceu, portanto tivemos que ir por outro caminho. Obrigada. Não sei se mais alguém quer partilhar, aceitar o desafio aqui do André. Senão eu ia fazer assim só um comentário e depois deixar assim uma pergunta no ar para ligar até se calhar aqui com o painel seguinte. O comentário é, efetivamente, falámos deste trabalho de scouting interno, não é? Da relação com os investigadores, mas vocês também deram muito ênfase, e é de realçar isso, ao trabalho que fazem na ligação ao exterior, não é? Portanto, a Ana falou muito da importância da ligação à indústria, e eu julgo que os politécnicos têm muito esta vertente, não é? De muita proximidade ao território, e fazerem esta ligação de uma forma muito, muito profícua através de projetos de colaboração e de um conjunto de iniciativas que a Ana referiu e bem. Isto também é um trabalho do gabinete, verdade? Portanto, é olhar para dentro, mas também olhar um bocadinho para fora e para os parceiros, não só a indústria, mas para todo o ecossistema, para o Sistema Nacional de Inovação, não é? Vocês com certeza relacionam-se e participam em 12 collabs, não é, Hélder? Sim. Participam em collabs, relacionam-se com centros de interface tecnológica. Isto também é um trabalho de relação, não é? De muito tempo, que vos exige tempo. Eu devo dizer com toda a justiça que no nosso caso é mais um trabalho dos investigadores e das unidades de investigação do que do gabinete. Muito bom. Nós servimos como porta de entrada, nós gabinete servimos como porta de entrada, como canal através do qual, e muitas vezes nem isso acontece, muitas vezes os próprios investigadores trabalham muito diretamente com as empresas e é através deles que os desafios e que as propostas nos chegam.
Nessa parte da colaboração com as empresas, nós apoiamos muito na componente administrativa, de acompanhamento do processo, da candidatura do projeto em copromoção, etc. Mas o contacto inicial, a maioria das vezes, tem que ser justa, vem através dos próprios professores e dos investigadores, Que bom. no nosso caso. Pronto, e a provocação, assim, o comentário final, a provocação era só para conseguirmos de futuro, não é? Quem sabe, e com certeza vocês também o quererão, é ter mais um slide com alguns euros ali na apresentação, não é? E também referiram isso, não é? A importância da valorização e de criar valor económico, para além do impacto societal importantíssimo, mas criar valor económico de todo este conhecimento que nós temos e geramos, verdade? Portanto, eu acredito que seja a vossa vontade e é de todos nós enveredar por esse caminho. Obrigada, muito obrigada a todos e obrigada a quem esteve presente. E vamos agora seguir a conversa para o lado de lá, não é? Para o lado das empresas e das spin-offs. Obrigada.